Quem chega agora na nossa tela é Gabriel Monteiro, está conosco. Gabriel, bem-vindo para detalhar essa relação Brasil-Irã, que mantém quase 3 bilhões de dólares em superávit, o Brasil, nessa relação com os iranianos em 2025, Gabriel. O agronegócio, como o Uribe estava explicando, é o principal motor dessa relação, por isso justificada a preocupação do presidente Lula com o tarifaço sobre o Irã. Já dá para vislumbrar alguma alternativa ao Brasil se de fato as ameaças se concretizarem, se Donald Trump dobrar a aposta com o Irã? Perfeito. Uma ótima tarde a você, Tainá, e também a você, Gustavo Uribe, todos que estão nos assistindo. Para tranquilizar um pouco, talvez, essas relações, a gente vende pouco para o Irã, a gente compra pouquíssimo do Irã. E Donald Trump está focando talvez nos países que financiam o regime iraniano e não aqueles que acabam vendendo produtos e tirando dinheiro do país. Então já temos talvez uma postura bem mais favorável do que em outras ameaças que já foram feitas por Donald Trump de tarifas adicionais, por exemplo, a países que mantivessem relações comerciais com a Rússia. O Brasil mantém relações comerciais com a Rússia, efetivamente financia o governo russo com a compra de petróleo e até agora a gente não viu detalhes destas tarifas adicionais de 25%. O Brasil continua comprando petróleo russo, nada mudou desde então. Vamos detalhar as relações comerciais, parte dos números que a gente já via no começo desta edição do Bastidores CNN, com uma arte separada por nossa equipe. Quais são os destaques principais? É o milho com quase 2 bilhões de dólares exportados. Isso representa 20% de todo o milho que nós exportamos no ano passado. Mas chamou a atenção que, apesar de ser muito significativa a participação do Irã nas nossas exportações de milho, o Brasil exporta pouco milho proporcionalmente ao que nós produzimos. O maior mercado para produtores de milho no Brasil é mercado interno. A gente vende aqui mesmo dentro do país. É para fazer ração para animais, é para fazer etanol e outros produtos alimentícios. O que sobra, cerca de 20% do que a gente produz, vai para o mercado externo. E aí uma parte relevante, 23%, vai direto para o Irã. Soja, só 563 milhões, está distante de ser o nosso principal parceiro. Açúcares, farelos de soja, petróleo, são alguns outros produtos que aparecem nesta relação. Mas se a gente juntar tudo que nós exportamos para o Irã e compararmos com a nossa balança geral comercial, é apenas 1% de tudo que a gente exporta para outros países do mundo. É pouco, reforço isso. Temos uma segunda arte com aqueles produtos que nós importamos. Aí sim, o argumento de financiar o regime iraniano. Esta é a arte dos produtos exportados, temos aqueles importados pelo Brasil. O principal deles está ali, principalmente relacionado a melaço, a gente tem alguma outra coisa de adubos e fertilizantes, mas são só 40 milhões de dólares importados, cerca ali de um pouco mais do que isso. Nós temos, por exemplo, em 2025, adubo e fertilizante com 66 milhões de dólares, é o que aparece agora na nossa tela. Frutas e nozes é pouca coisa, não é motivo de alarde, principalmente de preocupação para o produtor rural brasileiro. Quem que está na lista, talvez, de alvos do Donald Trump? Aí sim, países que compram muito do Irã e que enviam muito dinheiro ao país. China, Iraque, Turquia e Emirados Árabes Unidos. Estes são os maiores parceiros comerciais que importam produtos iranianos. Como a gente tem nesta leitura geral, o Irã não é, sim, um mercado muito relevante para o Brasil. Qual que é o ponto mais importante dessa nossa relação comercial? Produção de superávit. Eles nos dão muito dinheiro, porque a gente não compra quase nada, a gente vende bastante. Então, 3 bilhões de reais de superávit é bastante coisa, mas no ano passado a gente teve mais de 68 bilhões de superávit geral. Se a gente excluísse o Irã da nossa lista, fecha relações comerciais com o Irã, isso nos custaria 4% de todo o superávit comercial brasileiro. Relevante? Sim. Mas não causaria, talvez, uma crise para as contas externas brasileiras e nem uma crise para o agronegócio aqui no país, apenas para alguns produtores específicos que são mais voltados para a exportação do que para a venda no mercado interno. Mas a gente está falando de milho, gente. Milho não tem embalagem, milho não tem definição ali que é vendido especificamente para o mercado, é commodity. Então, commodity, ela pode ser vendida em praticamente qualquer mercado do mundo. A gente tem muita facilidade para desviar milho e soja para outros mercados que não Irã, caso essa ameaça efetivamente vire realidade. Mas não estamos na lista de prioridades de Donald Trump, levando em consideração a técnica destas ameaças de tarifaço. Lembramos
já ameaçou o Brasil com tarifaço, aí sim, porque a gente financiava o governo russo comprando petróleo e nada aconteceu até agora.